Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Ao longo dos dias, aprendemos que o juízo de Deus será executado em 3 fases. E também aprendemos que todos hão de comparecer perante o tribunal de Deus, até mesmo aquelas pessoas que entregaram sua vida a Jesus. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus. Sabendo tudo isso, qual deve ser o nosso comportamento a partir de hoje? Sabendo que nós temos um Deus de amor e um Filho também que nos amou e entregou a sua vida e que hoje Ele é o nosso advogado, o que podemos esperar desse tribunal de Deus? Peço para que você assista esse vídeo até o final, pois Deus tem uma mensagem muito importante para você. Uma mensagem para que você possa aumentar a sua fé e a sua esperança e crer que no grande dia da volta do nosso Senhor Jesus poderemos estar de pé diante dEle e assim poderemos reinar para sempre ao seu lado. Que Jesus abençoe a sua vida, a sua família e que você seja bastante edificado com essa mensagem de hoje. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Que forte apelo o apóstolo Pedro nos faz, apelo que chega aí o ano 2022, pastor Felipe Canarim. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 7, fala que os céus que agora existem e a terra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo. E no verso 11 diz, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então a nossa esperança, agora temos que enfrentar a realidade que haverá um juízo, haverá uma mudança nesse planeta, mas nossa esperança deve estar em focar na relação com Deus e viver uma vida de conexão com Ele, permitindo que o fruto do Espírito se manifeste em nós, Ok, então, respondendo uma pergunta de forma bem direta, então, o apelo que ele faz para nós, que nós aguardemos esse juízo com medo ou com esperança, pastor? Esperança, É o foco ali. Tanto finalzinho, no verso 13 ali, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então está aí a nossa esperança. Muda aquele senso de juízo um assunto de medo, Porque é para nos salvar. Eu vi uma história muito interessante que alguém contou uns dias atrás. Imaginemos que nós estamos agora na rádio aqui fazendo um programa e daqui uma semana o pastor Felipe Canarim é acusado de matar um indivíduo lá no sul da ilha, lá no Campeche. Mataram o indivíduo lá na frente da casa dele e os vizinhos, alguns se levantaram para dizer, foi o pastor Felipe Canarim que matou. Aí o pastor Felipe Canarim é preso, existe uma medida protetiva ali, ele é levado a uma prisão temporária e ele vai aguardar agora o juízo. Agora, nós temos aqui 3 pessoas que estavam com ele no dia do programa. Temos câmeras que gravaram o nosso podcast, Ele está aqui no horário que a pessoa foi assassinada em frente à casa dele. Como é que o pastor Felipe Canarim vai esperar o juízo? Com alegria ou ele vai com temor? Tranquilo. Com toda a alegria do mundo, dizendo, não vejo a hora de chegar ao juízo, eu quero estar diante do juiz, eu quero que as câmeras sejam ligadas, que as gravações sejam expostas, eu quero ser absolvido. Então, quem espera o juízo, que está em paz com Deus, espera com alegria. É algo bom, é algo positivo. É o fim da perseguição para os cristãos, é o fim é o fim do pecado, é o fim da imoralidade, porque quando recebermos a sentença, para nós o que foi feito, deixou de ser feito, já era. Então, nós vamos receber agora, a partir dali, a certeza da vitória em Cristo Jesus. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de também deixar o seu like. Correto? Amém. Então você pode ficar tranquilo, pastor, se houver algum problema hoje lá no Campeche, na frente do seu apartamento. Inclusive, eu estou convidando o pessoal para visitar o pastor lá no Campeche, onde ele mora. Serão bem-vindos aí. Tá certo. Pode ficar tranquilo que a gente vai defender o senhor no tribunal. E tem outro detalhe, Quem que é o juiz? O juiz é um Deus de amor, carinhoso, é aquele que criou o universo, que criou você, que te entende, compreende. Quem é o advogado? É o filho dele. Então as notícias são maravilhosas. Talvez, pastor Alex, o assunto do juízo se funde com o assunto da nossa situação pecaminosa. E aí nós temos medo, porque todos nós reconhecemos que nós somos falhos pecadores e o inimigo nos acusa,
mas precisamos lembrar que Deus nos conhece, Deus sabe exatamente como é a nossa vida, Ele sabe nossas lutas também. Então, se a gente pensar assim, ninguém será salvo. O juízo já está decretado, poxa vida. Então, ninguém tem como ser salvo porque todos nós somos pecadores. Então, talvez esse assunto do juízo cause medo porque a gente confunde os dois assuntos, nossa situação pecaminosa com um Deus de amor. Poxa vida. Agora, tem espaço para cada assunto, né? Como diz, todos pecaram, né? O salário do pecado é a morte. Mas aí continua o texto, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu não sei vocês, viu, pastor Canarim, pastor Rodrigo, pastor Arilton, mas se eu for a 100 julgamentos, os 100 vão me condenar. Não vai ter jeito. Eu não tenho jeito, eu já me conheço, eu sei quem eu sou. Agora, em Cristo Jesus, a esperança para mim. Amém. Então, a única esperança não é a gente esperar a obediência, esperar uma auréola subir a cabeça, dizer eu sou santo. Para mim, na minha experiência de vida, o que eu cheguei à conclusão, se Cristo não me salvar, eu estou completamente perdido. Isso que quando o pecado entrou, a raiz do pecado, embora tenha várias nuances, é incredulidade, né? Quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, ele diz, virá o Espírito Santo, ele vos convencerá do pecado porque não crê em mim. Por isso que a condição básica para salvação e esperança é crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aqui em João, 1 João capítulo 2, diz, filhinhos meus, estas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Mas, se todavia alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, justo. E ele é a nossa esperança, né? Exatamente. Pois bem, fica bem claro então que o juízo de Deus será para todos, será em 3 fases. E como nós vimos em vários textos da Bíblia hoje, o juízo acontece para definir quem será salvo e quem será condenado. Por isso tem que haver uma fase anterior à volta de Cristo. Precisamos temer esse juízo? Absolutamente não. Por quê? Porque na Bíblia o juízo é a favor dos santos. A Inês Maria colocou uma situação aqui que é talvez a dúvida de alguns. Ela fala assim, eu não aceito pastores falarem que, deixa eu ver, fugiu aqui, que fica subindo, né? Falarem que não vamos parar de pecar. Só vamos para o céu porque seremos transformados na volta de Cristo. Mas o que será transformado é o nosso corpo e não o nosso caráter. Veja só, Inês, mas existem 2 tipos de pecado. A compreensão de pecado é bem ampla, né? Existe o pecado, aquele que você comete por rebeldia contra Deus, que é um ato pecaminoso que você não quer abandonar, você poderia abandonar. Você é rebelde quanto a isso, você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo para ter uma reação contrária a ele. E existe a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela faz parte do ser humano. É uma natureza enraizada. Então, que vitória nós podemos ter pessoal contra o pecado? É eu não ser um pecador rebelde. Mas a minha natureza pecaminosa, essa eu não vou conseguir mudar e só a transformação vai mudar em mim. Então são 2 coisas diferentes. Essencialmente é a compreensão que nós fazemos do pecado. Uma coisa é a pessoa ser tentada pelo pecado, pessoa convertida, né? Ser tentada, até tropeçar no pecado e se arrepender. Outra coisa é ela ser escrava do pecado. Abraçar o pecado. A Bíblia não apresenta em nenhum momento que uma pessoa que aceitou o Messias ou é cheia do Espírito Santo, ela perde a natureza pecaminosa. Isso é uma distorção do ensino bíblico, né? Essa eliminação da natureza pecaminosa vai acontecer, sim, na glorificação da volta de Cristo. Né? Quem diz que não tem pecado, a Bíblia fala, é mentiroso. Exatamente. Né? Vamos então encerrar nosso estudo de hoje, convidando você para fazermos uma oração. Pastor Felipe Canarim, por gentileza, pode nos despedir em oração? Nosso Pai Celestial, agradecemos, porque apesar de sermos pecadores, merecermos a morte, Jesus veio a este mundo, se fez um de nós, sofreu mais do que qualquer ser humano, naquela cruz foi torturado e morreu pelos nossos pecados. E o Senhor nos deu a certeza que quando confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Obrigado porque o Senhor é nosso juiz, nosso advogado, e temos esperança que o juízo é a favor de todos aqueles que colocaram a sua confiança em Jesus Cristo. Pedimos abençoe cada ouvinte, cada pessoa que está buscando em Cristo a solução para os seus problemas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.